Imaginem por um momento que vocês acordam amanhã e descobrem que existem pessoas vivendo exatamente como nossos ancestrais viviam há milhares de anos. Pessoas que nunca viram um celular, nunca ouviram falar de internet, nunca pisaram em um carro. Pessoas que, quando veem um avião passando no céu, podem pensar que é algum tipo de pássaro gigante ou espírito voador. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas eu tenho uma notícia que vai deixar vocês de queixo caído. Essas pessoas existem, estão vivas neste exato momento, e algumas delas foram fotografadas pela primeira vez em 2025. Enquanto vocês estão assistindo este vídeo no YouTube, provavelmente no celular ou computador, conectados à internet, existem mais de 100 grupos de seres humanos espalhados pelo mundo que vivem em completo isolamento da nossa civilização. Eles não sabem que existem carros, aviões, hospitais, escolas ou qualquer coisa que consideramos normal. E o mais impressionante de tudo, eles escolheram viver assim. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pelos últimos povos verdadeiramente isolados do planeta. Vamos conhecer tribos que defendem seus territórios com arco e flecha contra qualquer invasor. Grupos que foram fotografados pela primeira vez este ano usando câmeras escondidas. E até mesmo um povo tão isolado que mata qualquer pessoa que tente se aproximar da ilha onde vivem. Preparem-se, porque vocês vão descobrir um mundo que existe paralelo ao nosso, mas que parece ter parado no tempo há milhares de anos. Segundo a organização Survival International, existem atualmente 107 povos não contatados espalhados pelo mundo. 107. A maioria está na Amazônia, e o Brasil sozinho abriga mais povos isolados do que qualquer outro país do mundo. Estamos falando de mais de 100 grupos indígenas que simplesmente escolheram não ter contato com o resto da humanidade. Mas por que essas pessoas escolheram viver assim? A resposta vai mexer com vocês de uma forma que talvez não esperem. Para entender, precisamos voltar no tempo e conhecer uma história que infelizmente se repete há séculos. Imaginem que vocês estão vivendo pacificamente na sua comunidade quando de repente aparecem pessoas estranhas com armas que vocês nunca viram, falando uma língua que vocês não entendem e que começam a escravizar, matar e roubar tudo o que vocês têm. Foi exatamente isso que aconteceu com muitas dessas tribos ao longo da história. Os poucos que conseguiram escapar transmitiram essa experiência traumática para as gerações seguintes, criando uma memória cultural de que o contato com pessoas de fora significa morte, doença e destruição. E existe outro fator ainda mais preocupante. Essas pessoas não desenvolveram imunidade contra doenças que para nós são comuns, como uma simples gripe. Vamos conhecer os Machu Picchu, que são verdadeiramente extraordinários. Uma comunidade de 750 pessoas vivendo numa área de 816 mil hectares, na fronteira entre o Peru e o Brasil. Para vocês terem uma ideia do tamanho, isso é maior que muitas cidades brasileiras, mas ocupado por menos gente do que cabe num estádio de futebol. Os Machu Picchu falam uma língua própria do tronco arawak. E aqui vem algo que vai impressionar vocês. Eles evitam contato não apenas com pessoas da nossa civilização, mas até mesmo com outros grupos indígenas. É um nível de isolamento que é difícil de imaginar nos dias de hoje, quando estamos conectados com o mundo inteiro através da internet. Esses povos vivem exclusivamente do que conseguem cultivar, caçar e coletar na floresta. Eles fabricam suas próprias ferramentas, constroem suas casas com materiais da natureza, e mantém um conhecimento ancestral sobre plantas medicinais que nós nem imaginamos que existe. É como se fosse uma biblioteca viva de conhecimentos que foram passados de geração em geração por milhares de anos. A alimentação deles é baseada numa combinação fascinante de caça, pesca, coleta e agricultura básica. Eles conhecem centenas de plantas comestíveis que nós nem sabemos que existem. Sabem exatamente quando e onde encontrar frutas, raízes, mel e outros alimentos na floresta. Eles caçam animais usando arco e flecha, lanças e armadilhas que eles mesmos fabricam.
e pescam usando técnicas que foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos. Mas talvez o mais impressionante seja o conhecimento que eles têm sobre plantas medicinais. Essas pessoas são como farmácias vivas, conhecendo remédios naturais para praticamente qualquer problema de saúde. Eles sabem quais plantas usar para dor de cabeça, para problemas digestivos, para ferimentos, para febres. É um conhecimento que foi testado e refinado ao longo de gerações. Mas em 2024, depois de 10 anos sem nenhum avistamento, mais de 50 indígenas Mashco-Piro apareceram perto de uma aldeia de outro grupo indígena no Peru. Isso é extremamente incomum e preocupante, porque quando eles aparecem assim, geralmente significa que alguma coisa está errada no território deles. E vocês sabem o que estava acontecendo? Empresas madeireiras estavam explorando ilegalmente a região onde eles vivem. Imaginem a situação. Vocês estão vivendo tranquilamente na sua casa quando de repente começam a ouvir barulhos estranhos. Máquinas cortando árvores, pessoas invadindo o seu quintal. É exatamente isso que está acontecendo com os Mashco-Piro. E por isso eles estão sendo forçados a sair das áreas onde sempre viveram para procurar lugares mais seguros. Agora vamos conhecer um grupo ainda mais extremo, os sentineleses. Eles vivem numa pequena ilha chamada Sentinela do Norte, no Oceano Índico, e são considerados o povo mais isolado do planeta. E quando eu digo isolado, é isolado mesmo. Eles atacam com arco e flecha qualquer pessoa que tente se aproximar da ilha deles. Vocês podem estar pensando, mas isso é muito agressivo, não é? Mas deixem eu explicar o contexto. Essa ilha tem até 200 habitantes que vivem numa área cercada por recifes de coral que dificultam a navegação. É como se a própria natureza tivesse criado uma fortaleza natural para proteger essas pessoas. E eles aprenderam ao longo dos séculos que qualquer contato com o mundo exterior traz problemas. Os sentineleses são caçadores, coletores e agricultores que fabricam suas próprias armas artesanalmente. Eles têm um conhecimento incrível sobre arco e flecha e usam essas habilidades não apenas para caçar, mas também para defender seu território. Quando aviões ou helicópteros passam sobre a ilha, eles atiram flechas para o alto. Quando barcos se aproximam, eles vão até a praia e fazem gestos claros de que não querem contato. O que mais impressiona nos sentineleses é a consistência da sua escolha pelo isolamento. Não importa quantas vezes pessoas tentaram se aproximar, não importa que tipo de presentes foram oferecidos, eles sempre mantiveram a mesma posição. Não querem contato. É uma determinação que atravessa gerações e que mostra um nível de coesão social impressionante. O governo da Índia aprendeu a respeitar essa escolha. Eles mantêm uma zona de exclusão ao redor da ilha e usam a marinha para impedir que pessoas não autorizadas se aproximem. É uma das poucas situações no mundo onde um governo moderno reconhece oficialmente o direito de um povo de permanecer isolado. Os sentineleses representam uma forma de vida humana que existe há dezenas de milhares de anos, como uma janela para o passado da humanidade, mostrando como nossos ancestrais viviam antes da agricultura, antes das cidades, antes de tudo que consideramos civilização. Agora chegamos à parte mais emocionante. As descobertas que aconteceram bem recentemente, em 2025. A FUNAI conseguiu capturar imagens inéditas de tribos isoladas usando câmeras automáticas instaladas na floresta. E essas imagens revelaram coisas que ninguém esperava. Em janeiro de 2025, câmeras instaladas na terra indígena Massaco, em Rondônia, captaram imagens de um grupo de 9 homens de uma tribo isolada. Esses homens, com idades entre 20 e 40 anos, foram flagrados coletando ferramentas que haviam sido deixadas estrategicamente pelos pesquisadores da FUNAI. Estamos falando de machados e facões que são fundamentais para a sobrevivência deles na floresta. Mas aqui vem a parte mais fascinante. Quando os pesquisadores foram recuperar os dados das câmeras, descobriram que os indígenas haviam deixado armadilhas com estacas pontiagudas nos locais onde as ferramentas estavam.
Isso mostra um nível de organização e planejamento estratégico que é impressionante. Eles não apenas pegaram as ferramentas, mas também criaram um sistema de defesa para proteger a área caso alguém tentasse segui-los. Altair Al-Gayer, que é um sertanista da FUNAI com 30 anos de experiência monitorando povos isolados, explicou que foi possível ver que se tratava de uma abordagem planejada e organizada. O grupo era composto apenas por homens jovens, todos preparados com ferramentas improvisadas, e eles colocaram as armadilhas tanto nas áreas onde os não indígenas estiveram, quanto nas trilhas que eles mesmos usaram para chegar e sair do local. O mais impressionante é que as câmeras permaneceram intactas, mesmo estando visíveis. Isso significa que os indígenas nem sequer se aproximaram delas por curiosidade, mostrando um nível de cautela e disciplina que é notável. Eles sabiam exatamente o que queriam, as ferramentas, e não se distraíram com nada mais. Entre janeiro e abril de 2024, os funcionários da FUNAI registraram rastros e atividades de grupos não contatados no território Masaco. Além das armadilhas colocadas em trilhas e estradas nas fronteiras do território, a presença dos grupos isolados foi evidenciada em várias ocasiões por abrigos temporários, pontos de coleta de mel e outros alimentos, e sinais de atividade de caça. Essas descobertas são fundamentais para entender como esses povos vivem, se organizam e se adaptam às mudanças no ambiente. Cada imagem, cada rastro, cada evidência de atividade nos dá pistas sobre uma forma de vida que permaneceu praticamente inalterada por milhares de anos. Os Kawa-Riva do Rio Pardo, que vivem no Mato Grosso, são estimados entre 40 e 50 indivíduos espalhados em pequenos grupos pela floresta. Em julho de 2024, uma expedição da FUNAI encontrou evidências claras da presença deles, incluindo pegadas de crianças, o que indica que novas famílias estão sendo formadas e que a população está se reproduzindo de forma saudável. Uma das descobertas mais interessantes foi uma cuia feita da folha da paxiúba, que é uma palmeira típica da região. Essa cuia mostra o nível de sofisticação artesanal desses povos. Eles não apenas sobrevivem na floresta, mas criam objetos funcionais e até mesmo artísticos usando apenas materiais naturais. É impressionante pensar na habilidade necessária para transformar uma simples folha de palmeira em um utensílio doméstico durável e funcional. A equipe também confirmou a presença de crianças através de pegadas, com evidências de novas famílias sendo formadas, indicando o crescimento populacional. Havia também relatos de tapiris abandonados e movimento de indígenas para partes mais isoladas do território, mostrando que eles estão constantemente se adaptando e se movendo conforme as circunstâncias. Jair Kandor, que liderou a expedição, explicou que as atividades de monitoramento visavam verificar as condições de vida do grupo sem se aproximar demais ou forçar contato, sempre respeitando sua autonomia. É um trabalho delicado que requer anos de experiência e muito respeito pelas escolhas dessas pessoas. Infelizmente, os Kawa-Riva enfrentam ameaças sérias. Diferente dos Masaco, o território dos Kawa-Riva ainda não foi totalmente demarcado devido a litígios legais. Isso significa que eles estão vulneráveis a invasões de grileiros, madeireiros ilegais e mineradores. Durante a expedição de 2024, os pesquisadores encontraram evidências de que pessoas de fora haviam montado acampamentos dentro do território indígena, possivelmente mineradores ou copaibeiros que extraem óleo da árvore copaíba. O acampamento estava numa área onde a equipe havia registrado ocupação pesada por indígenas isolados em expedições anteriores, reforçando a suspeita de que eles se mudaram para outra parte do território. É uma situação preocupante que mostra como a pressão externa está forçando esses povos a abandonar áreas onde sempre viveram. O mundo moderno está chegando até eles de formas preocupantes que são difíceis de imaginar. Vocês podem pensar que, por estarem isolados, eles estão seguros, mas a realidade é bem diferente. A primeira e mais óbvia ameaça é a invasão territorial. Madeireiros ilegais,
Mineradores, grileiros e fazendeiros estão constantemente pressionando as fronteiras dos territórios indígenas. Eles veem a floresta como uma fonte de lucro e não se importam com o fato de que existem pessoas vivendo lá há milhares de anos. Imaginem a situação. Vocês estão vivendo tranquilamente na sua casa quando, de repente, começam a ouvir o barulho de motosserras cortando as árvores ao redor. O lugar onde vocês sempre caçaram está sendo destruído. Os animais estão fugindo. Os rios estão sendo poluídos. É exatamente isso que está acontecendo com muitas dessas tribos. Mas existe uma ameaça ainda mais sutil e perigosa: as mudanças climáticas. Altair Al-Ghayr, o sertanista da FUNAI, explicou que as mudanças climáticas estão alterando significativamente o ciclo dos recursos naturais dos quais essas pessoas dependem para sobreviver. Frutas que sempre apareciam em determinada época do ano agora aparecem em épocas diferentes, ou às vezes nem aparecem. Animais que sempre foram abundantes em certas regiões estão migrando para outros lugares. Rios que sempre tiveram peixes estão secando ou mudando de curso. Para nós, que temos supermercados, hospitais e tecnologia, essas mudanças são inconvenientes. Para eles, que dependem 100% da natureza, essas mudanças podem ser questão de vida ou morte. É uma situação que mostra como os problemas globais afetam até mesmo as pessoas que escolheram viver completamente isoladas do mundo moderno. Outra preocupação crescente é o que os especialistas chamam de pressão demográfica. Conforme a população desses grupos cresce, eles precisam de mais recursos e mais espaço. Isso os força a se aproximar das bordas dos seus territórios, onde há maior risco de contato com pessoas de fora. É um dilema complexo. O crescimento populacional é uma coisa boa, mas também aumenta os riscos. Os sertanistas da FUNAI são verdadeiros heróis modernos. Altair Al-Ghayr tem 30 anos de experiência monitorando povos isolados. Jair Kandor tem 36 anos fazendo esse trabalho. Eles fazem expedições regulares aos territórios indígenas, sempre mantendo distância segura, estudando pegadas, analisando abrigos, observando padrões de caça e coleta. Por que eles deixam ferramentas? Conforme as ferramentas que os indígenas têm se desgastam, existe o risco de que eles tentem procurar novas ferramentas nas fazendas ao redor. Isso colocaria eles em contato direto com pessoas de fora, resultando em violência ou transmissão de doenças. Então, a cada poucos anos, os sertanistas deixam machados, facões e outras ferramentas dentro da floresta. Esses povos são guardiões de conhecimentos que podem ser fundamentais para o futuro da humanidade. Eles conhecem plantas medicinais que podem conter a cura para doenças que ainda não conseguimos tratar. Eles têm técnicas de agricultura sustentável desenvolvidas ao longo de milhares de anos. Territórios indígenas têm taxas de desmatamento muito menores do que áreas protegidas por outros meios. Proteger esses povos é também proteger alguns dos últimos grandes remanescentes de floresta tropical do mundo. Eles representam a diversidade cultural da humanidade e nos lembram de que existem outras formas de viver, outras formas de se relacionar com a natureza. Pessoal, chegamos ao final desta jornada incrível pelos últimos povos verdadeiramente isolados do nosso planeta. Conhecemos hoje os Mashco-Piro com seus 750 integrantes, vivendo na fronteira entre Peru e Brasil, que são o maior grupo isolado do mundo e que apareceram recentemente depois de 10 anos sem avistamentos, provavelmente fugindo da exploração madeireira em seu território. Vimos os sentineleses na sua ilha protegida no Oceano Índico, que são tão determinados a manter seu isolamento, que atacam qualquer pessoa que tente se aproximar, representando uma janela única para como a humanidade vivia há dezenas de milhares de anos. Descobrimos as imagens inéditas de 2025 dos povos da terra indígena Massaco, captadas por câmeras automáticas, que nos mostraram 9 homens coletando ferramentas e criando armadilhas defensivas com uma organização impressionante. E conhecemos os Kawa-Riva do Rio Pardo, que estão crescendo em número, mas
enfrentam ameaças constantes de invasores em seu território ainda não totalmente demarcado. Descobrimos que existem 107 povos, não contatados pelo mundo, a maioria na Amazônia, e que o Brasil abriga mais pessoas isoladas do que qualquer outro país. A lição mais importante é que esses povos não são relíquias do passado ou curiosidades antropológicas. Eles são pessoas que fizeram uma escolha consciente e informada de viver de acordo com suas tradições ancestrais, e essa escolha deve ser respeitada. Eles são guardiões de conhecimentos que podem ser fundamentais para o futuro da humanidade, protetores de algumas das últimas grandes florestas do mundo, e representantes da incrível diversidade cultural da nossa espécie. Apesar de todas as ameaças e desafios que enfrentam, esses povos continuam existindo, continuam mantendo suas tradições, continuam nos mostrando que a humanidade é muito mais diversa e resiliente do que às vezes imaginamos. As imagens de 2025 que vimos hoje não são apenas registros científicos, são provas de que ainda existem pessoas no mundo que escolheram um caminho diferente e que estão conseguindo mantê-lo. Se este conteúdo despertou a curiosidade de vocês, se fez vocês refletirem sobre a diversidade humana, ou se simplesmente acharam interessante conhecer esses povos fascinantes, não esqueçam de deixar aquele like maroto aí embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo conteúdos únicos e bem pesquisados para vocês. Se ainda não são inscritos no canal, cliquem no botão de inscrever-se e ativem o sininho das notificações. Toda semana trago vídeos novos sobre temas fascinantes como este. Se gostaram de conhecer povos que vivem de forma diferente da nossa, vocês vão adorar o vídeo sobre as civilizações perdidas da Amazônia. Deixem nos comentários o que acharam mais impressionante sobre essas tribos isoladas. Vocês acham que elas têm algo a nos ensinar sobre como viver? Num mundo que às vezes parece cada vez mais igual, é reconfortante saber que ainda existem pessoas que escolheram um caminho completamente diferente. Isso nos lembra de que a diversidade é uma das coisas mais preciosas que temos como espécie humana. Muito obrigado por assistirem até o final. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continuem curiosos, continuem aprendendo e continuem respeitando a incrível diversidade do nosso mundo. Um grande abraço e tchau!